Eu sou Odete Reis, sou auditora fiscal do trabalho lotada na Superintendência de Minas Gerais e vou falar com vocês sobre assédio moral no trabalho. Eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição para fins de acessibilidade. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados escuros, abaixo dos ombros, uso óculos e estou usando uma blusa marrom e um casaco preto por cima. Esse curso é parte de dois outros módulos que virão a seguir sobre assédio sexual e discriminação. E ele partiu de um grupo que vem discutindo e trabalhando com esses temas há algum tempo, aí por volta de 2 anos. Então, será uma aula mais conceitual, e eu já peço desculpas se o conteúdo ficar um pouco denso, mas eu vou tentar simplificar, vou tentar passar somente o que eu acho que é realmente importante, né, para nossa, principalmente para a nossa prática da fiscalização, e vou também ilustrar com alguns exemplos. Então, nesse slide, eu estou mostrando como que eu dividi as aulas. Eu dividi em pequenas, em 6 aulas, sendo que a aula número 1 eu ainda subdividi, então foi uma forma de tentar deixar mais didática, né? Então, são aulas pequenas, eu acho que variando aí de menos de 10 minutos até 15, 16 minutos. Então, na aula 1, que a gente fez essas subdivisões, então eu vou começar fazendo uma breve introdução, depois falar sobre o conceito, depois tipos de abordagem e de direcionamento dos atos hostis, depois a dinâmica e fatores propiciadores do assédio moral. Aí, essa aula também eu subdividi, eu deixei na aula 1.4.1 para falar só sobre organização do trabalho, até por causa da importância desse tema para a nossa atividade, né? E a aula 1.5 seriam as táticas ou métodos de assédio moral, a aula 1.6, assédio moral e discriminação e o que não é assédio moral, e a 1.7, condutas do assediado frente à situação de assédio moral. A aula 2, então, seria assédio moral organizacional, a 3, assédio político eleitoral, a 4, legislação aplicável, a 5, consequências do assédio moral e a 6, prevenção e intervenção. Bom, então nós vamos fazer uma pequena introdução, né, só para falar um pouco do lugar do trabalho na nossa vida, né? Então, muito além de ser nossa fonte de sustento e onde a gente passa a maior parte do nosso tempo em vigília, é através do trabalho que o ser humano se relaciona, se realiza, e ele contribui, então, dessa forma, tem uma grande contribuição para a formação da nossa identidade. E essa pesquisadora, Estelle Morin, ela faz muitas pesquisas sobre o sentido do trabalho para as pessoas, e nessa pesquisa que ela fez, foi uma pesquisa bem ampla, com um número muito grande de pessoas, então ela foi buscar quais os principais fatores que faziam sentido, ou faziam com que o trabalho tivesse sentido para as pessoas. Então, o que que ela encontrou, né? Então, quando o trabalho é feito de maneira eficiente, quando ele conduz a alguma coisa, quando ele beneficia outras pessoas, se ele corresponde aos interesses e às competências das pessoas, quando ele permite aprender, realizar-se, superar-se, e quando ele permite que a pessoa se exprima. Então, é incontestável a importância do trabalho para as nossas vidas, né? E é importante também dizer sobre as implicações das condições de trabalho para a nossa saúde. Então, esse conceito de saúde, eu acho que é bem completo e muito interessante, e é um conceito trazido, inclusive, pelo próprio Ministério da Saúde. Então, ele diz que a saúde é resultante de vários fatores, e cita, então, alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde. No entanto, assim como pode ser fonte de prazer e de reconhecimento, o trabalho também pode ocasionar para o trabalhador sofrimento e adoecimento. Dejur diz que o trabalho transita num território ambivalente, onde ele pode tanto dar origem a processos de alienação e de descompensação psíquica, como também pode ser fonte de saúde e instrumento de emancipação. Nesse contexto se inserem as práticas de assédio moral.
A existência do assédio moral é tão remota quanto a de qualquer grupo ou coletividade. Então, atitudes hostis e comportamentos agressivos de uma pessoa em relação a outra sempre ocorreram em qualquer contexto social e também pode ocorrer no ambiente de trabalho, né, onde homens e mulheres passam grande parte do seu dia. Na próxima aula, a gente vai falar então sobre o conceito de assédio moral.